Oiê, boa noite. Olha, estamos no ar. E aí? Foi facinho, né? Foi facinho. Aí, Legal, tranquilo, tranquilo, Instagram. Mais fácil do tranquilo. que o YouTube, eu achei. Foi? Uhum. Massa. O YouTube eu nunca usei o ao vivo. Sempre utilizo aqui no Instagram ou no Facebook. O Facebook também é bem facinho. Ah, Só fazer uma o do, solicitaçãozinha, né? o do Face eu nunca usei. É, o do Face é facinho também. Daria até para É. conectar, mas eu não conectei as redes aí. Aí vai ficar só pelo Instagram mesmo. Tudo bem com Hum. você? Ah, tudo Tudo ótimo. tranquilo? Tá Tranquilo. ansioso? Ah, mais animado do que ansioso, eu diria. Ah, que bom, que bom. Isso é bom. É, a gente falta aí um minutinho, né? Pra gente Uhum. tá dando um início, para não perder a pontualidade aqui, né? Tem que ser É, aquele negócio rigoroso. aquele Marcou, combinou, compromisso. pá. Com certeza, porque ninguém merece ficar horas e horas aí esperando, né? Eu, pelo menos, acho péssimo isso, né? Vamos combinar aqui, vamos começar e tal. E aí é muito mais saudável também, né? Você evita muito estresse. Ah, mas não vai ter estresse nenhum aqui. Vai ser um papo gostoso, um Não. papo tranquilo. Verdade. Ah, mas na vida real, quando a pessoa atrasa nos rolês, dá um estresse. É, realmente. É uma escolha, né? É sempre uma Uhum. escolha de como a gente vai lidar com as coisas, né? Você pode escolher se você vai ficar estressado, estressada, ou se você vai falar, ai, tá bom, isso acontece, é assim mesmo. É, faz parte. Faz parte, justamente. Bom, Davi, 9 horas, vamos começar então? Pode ser? Vamos que vamos. Bom, é, a gente poderia começar se apresentando um pouquinho, né? E aí, logo em seguida, a gente pode estar explicando um pouco da dinâmica aqui da nossa live. E depois a gente ir entrando na temática, tá bom? Só para o pessoal que for entrando aí à medida que a gente começar, tenha uma ideia do que a gente pretende com essa live, tá bom? Perfeito. Bom, vamos lá, né? Eu sou Isabela, sou estudante de letras aqui pela UFES e acho que será uma boa live, um bom papo, né? Com o nosso amigo aí, com o meu amigo Davi. Então, galera, meu nome é Davi Nascimento, eu sou estudante de Engenharia Civil pelo Instituto Federal de Sergipe, na cidade de Estância. Mas não espantem a carreira acadêmica, tá? Eu sou um entusiasta do mundo dos livros, gosto muito de literatura. Foi por isso até que eu imagino que tenha sido por isso também, né, que eu tenho recebido o convite para estar aqui conversando com vocês hoje à noite. Isso mesmo. Até porque, né, Davi, as áreas que a gente escolhe, elas não necessariamente significam que a gente goste mais disso ou menos daquilo, né? Significa que Uhum. a gente é diverso como a humanidade nos permite que sejamos, né? Essa Uhum. amplitude, essa magnitude de sermos. Mas o seguinte, a proposta da live é que a gente faça um papo, né? E aí, se vocês tiverem dúvida, podem fazer perguntas, essas coisas assim. Mas a ideia é que a gente possa estar conversando um pouquinho sobre a leitura. E a leitura trazendo questões que são históricas, né? Questões mais atuais, como a gente enxerga a sociedade atualmente, né? Dentro desse debate da leitura. E por fim, a gente trazer algumas diquinhas, né? De como ler, de como continuar aí com esse hábito da leitura, né? Acho que é muito salutar que a gente consiga trazer essas propostas. Como é que você prefere? Você deseja começar? Como é que você está aí? Então, eu gostei muito quando você propôs da gente fazer a abordagem histórica, né? Porque eu acho que isso ajuda muito a gente se situar mais ou menos na ideia do que a gente Verdade. vai falar e também aonde a gente se encontra no panorama do todo, né? Porque, por exemplo, se a gente sabe que a escrita é algo que já tem mais de 6.000 anos que acontece na história da humanidade, a gente consegue ver
que já tem uma seis longa mil anos, caminhada, né? pelo menos 6.000 anos, pelo Pelo menos. menos. E aí, outra coisa curiosa é que se você for ver a história toda do desenvolvimento, pelo menos do Homo sapiens, que já, se eu não me engano, bate cerca de 30 mil anos, você vê que a escrita é algo relativamente recente, né? Se a gente for colocar em escala. E É. aí, eu gosto de ver como Principalmente, um tesouro da humanidade, né? Algo que vem lá de sim. trás, que a gente nutriu, uma conquista que permitiu que a gente desse esse salto, né? Sim. Eu acho que o experimento assim mais interessante da humanidade, que é até um dos marcos, né, quando a gente vai fazer pesquisa sobre a leitura e como a leitura ela tem um espaço assim todo especial na contemporaneidade, é a máquina de prensa, né, de Gutenberg, que é um marco Sim. histórico. E esse marco histórico eu nunca tinha me deparado para fazer essa reflexão, por exemplo, de que a prensa de Gutenberg, ela é inclusive antes do processo, né, de chegada dos portugueses aqui no território brasileiro, né? Porque ela é datada de quê? De 1400 e pouquinho, né? Então, Uhum. olha assim quanto tempo tem da primeira prensa, né? Para os dias atuais e olha como no último período também a gente conseguiu evoluir, né? Nesse debate aí da Uhum. leitura, de você ter uma... Hoje a capacidade de livro é muito maior. Para quem começou aí com Sim. a escrita cuneiforme, né? Como você mesmo traz, é, que era um escrito o quê? Você não tinha um papel, era em argila, não era um Sim. lápis, não era uma caneta, não era, por exemplo, não era esse negócio carregável, né? Que hoje tem até as edições de livro de bolso, que você pode pegar, colocar no seu bolso, ou se a gente for fazer esse debate aí mais digitalizado, né? Hoje o livro ele tá no celular, você pode ler E-book. enquanto você isso, né? Então, tudo isso nos permite um outro tipo de acesso. Também é interessante, eu acho, que a gente trazer dentro desse debate da leitura, que a leitura é uma descodificação, né? A nossa capacidade Sim. de entender os símbolos, né? E conseguir produzir pensamentos, alinhar pensamentos a partir disso, né? Que aí também já entra dentro um pouco do debate dos ganhos, né? Quais são os ganhos que a gente tem com a leitura, né? Acho que um dos ganhos é isso, é possibilitar que o pensamento ele seja organizado, de você ter uma ideia de início, meio e fim, né? Ou Sim. então você conhecer as palavras para você conseguir expressar a partir do pensamento, é, sei lá, vários sentimentos, né? Vários sentimentos, várias formas de sentir. Mas é Existe, interessante, é muito interessante. existe uma discussão que vem dizer que, por exemplo, além das outras artes, né, a arte da escrita e da leitura foi uma das coisas que marcou a consciência humana, porque assim, essa coisa de você se lembrar, de você se expressar, de você criar e decodificar códigos é algo que é praticamente só existe a gente, né? Entre os animais É, existe a comunicação, mas não existe a codificação e o registro. Inclusive, entre os macacos, eles até conseguem desenvolver tecnologia, mas eles são muito limitados com a questão do ensino. Ou seja, tem um aprendizado entre uma geração e outra, mas aquilo fica limitado assim. E a gente passou por esse sim, mesmo processo, né? Por muitos anos a humanidade só tinha a tradição oral para poder comunicar ideias, para poder comunicar. Não, aquela terra ali é frutífera, aquela terra ali é boa para caçar. Mas aí quando você teve a invenção da escrita, você passou a ter o registro histórico. E aí foi onde começou realmente um acúmulo de conhecimento, né? Porque você escrever é você acumular conhecimento. é. É interessante isso que você traz, né? Porque quando a gente pensa no surgimento da escrita, pelo menos hoje, assim, com esse debate da contemporaneidade, a gente sempre pensa que a escrita sempre foi essa coisa de comunicação que é hoje, né? Mas ela surge muito dentro desse debate econômico, como você coloca, porque a gente precisava contabilizar a quantidade de gado, de Uhum. trigo, né? Então surge muito dentro desse debate da própria economia, da gerência, né? Porque é, hoje existe, de certa forma, uma divisão entre as áreas exatas e as áreas humanas, né? Então, Uhum. quem faz exatas não gosta de humanas, e quem faz humanas não Sim. gosta de exatas, né? Um pouco disso. E aí, a gente esquece desse início da possibilidade da escrita e da leitura, né? Aí a gente tem um salto de qualidade com os escribas no quesito de você ter uma condensação, né? Você passa a organizar o processo da leitura não só
nesse quesito da economia, mas aí você já vê tratados, tratados como o Código de Hammurabi, por exemplo, que é um Uhum. marco histórico, né, no quesito de você ter uma legislação que trate sobre a humanidade, ou a Pedra de Roseta, né, que foi a primeira pedra assim encontrada que você tinha mais de um idioma em um único lugar, né, que inclusive permitiu à Uhum. humanidade ter uma avaliação mais atual sobre essa questão do Egito Antigo, né? Porque até então muitas coisas que o Egito Antigo tinha compartilhado ou conseguiu, né, ficar a partir do tempo, meio que se perdeu. E você ter uma pedra em 3 idiomas, né, permitiu que a gente Uhum. tivesse muito acesso é, a essas informações, né? Então, só saltos aí, a humanidade. Eu acho que a palavra-chave seria exatamente informação, porque a escrita, ela é, independente do gênero textual, se é um texto contábil, se é um texto de tradução, se é um texto de um escriba, você tem ali uma informação contida e você, de certa forma, eternaliza aquela informação, você transforma ela em algo portátil, em algo que provavelmente vai viver mais do que você nos registros, nos anais da história, né? E aí, muito do que a gente sabe das culturas antigas, do que a gente sabe de figuras históricas que existiram, de fatos que ocorreram, só chegou até a gente porque foi escrito em alguma forma de registro. Tem alguns registros que a É, gente sabe até por diários pessoais de soldados, de imperadores. Então, assim, é um dos tesouros maiores da humanidade, né? São esses é. registros, né? Que a gente sabe que outras pessoas viveram antes da gente, outras pessoas calcularam antes da É. gente, outras pessoas foram à guerra, enfim. A escrita ela é muito importante, né? Porque é isso que você traz, é uma forma de você condensar, de você colocar, organizar em documentação. Mas a oralidade ela também tem um cumprimento assim dentro da nossa sociedade, né? Porque para você escrever de certa forma, você precisa assimilar o som àquela simbologia. Então, assim, o que é um Uhum, A? Eu falar A significa necessariamente que é um A? Talvez não, né? O contrato social nos diz que sim, que se eu falar A, eu vou ter uma ideia, né, do que é esse A, e aí eu vou conseguir escrever, condensar as informações. Mas a leitura, ela tem esse papel também que é muito interessante, que é o papel da oralidade, da comunicação, né? De como você coloca aí, você se comunicar. É por isso que a gente está aqui, a gente poderia estar dialogando, talvez, sei lá, em outros símbolos, de outras formas, mas a gente está uhum, aqui falando, externalizando opiniões, pensamentos, né? E o que é legal de você remeter a questão da cultura da oralidade é porque muito também da contemporaneidade, muito dos ditados, por exemplo, os ditados populares é uma condensação de conceitos, né, que a gente pode dizer que não tem um dado histórico, assim, aquele ditado nasceu naquela época, a gente tem uma uhum. ideia, né, mas, mas não é sei lá, é como se fosse algo que você vai passando de geração em geração e você vai permitindo que as coisas venham se alterando à medida que vai chegando em cada civilização, em cada forma de comunicar, né? Porque é dado que a comunicação que era feita antes não é a comunicação de agora, né? Por exemplo, hoje o inglês, né, que é um outro idioma, ele está super atual, super presente na nossa sociedade, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade com o inglês, mas é uma coisa que está muito presente na contemporaneidade. A gente utiliza, então, termos, gírias que são de outro idioma e não nosso. Para a gente perceber também o quanto a leitura ela tem esse contato muito direto com a escrita, é muito real isso, mas a leitura por si só ela também é uma leitura do mundo, né? De como a gente vê o sol, por exemplo, o despertar do sol, quando a chuva vem, né? Porque é uma leitura também. Como você vê a natureza, é uma forma de você ler e perceber o mundo, né? Então, a leitura só tem benefício, só tem benefício. Ah, com Bom, eu certeza. acho que a gente Você poderia fez esse adentrar um comentário, pouquinho. Ah, você fez esse comentário sobre essa percepção de mundo, né? Eu lembrei de uma anedota interessante de
um psicólogo, ele disse que recebeu uma vez um paciente que estava desesperado, porque ele dizia, não, eu estou tendo um problema aqui que é único, esse problema aqui nunca vai ser resolvido. Aí a história diz que o psicólogo foi, pegou 3 livros e disse, ó, isso aí que você está contando já aconteceu nesse livro, nesse e nesse. Então, assim, o mundo dos livros, o mundo das leituras, permite essa permeação de realidades, né? De você Isso perceber é que muito. com você, como indivíduo, você não está sozinho. Suas experiências não são necessariamente só suas. Então, surge a possibilidade de você ter um apoio maior, de você ter outras perspectivas, outras visões sobre coisas que já aconteceram e coisas que costumam se repetir na história da humanidade, né? É, realmente. É muito real. Eu também acho que a leitura, ela tem essa ideia de você conseguir perceber outras realidades sem necessariamente sair da sua, né? De você entrar em outros universos, de você compreender outras perspectivas de vida, né? A partir da leitura. Isso também é muito interessante, porque a capacidade de você acumular experiências, de você, inclusive, resolver problemáticas do dia a dia, do cotidiano, ela se torna é uma impressão de você conseguir ter uma ideia de tranquilidade, talvez. De você perceber que as coisas elas podem ser conversadas, de que elas podem ser resolvidas com paciência. Eu tenho essa ideia, assim, né? Porque seu cérebro ele não passa mais a agir só pensando naquele negócio ali pontual, mas de perceber que a vida ela é uma continuidade, né? Um processo longo. Eu acho que a leitura ela nos permite isso. E aí, pegando esse gancho, eu acho que é onde está a problemática, por exemplo, da taxação dos livros aqui no Brasil, né? Que é um imposto que, desde 2004, não se taxa os livros, né? Porque você tem... Hoje o debate é o quê? O debate da reforma tributária, né? Que é um debate que acho que não cabe a gente fazer ele aqui na sua contextualização máxima, né? No que mas cabe a gente dizer que é um imposto que, desde 1945, os livros no Brasil, por exemplo, não vinham sendo taxados. E o impacto Uhum. é justamente isso, né? A relação da renda que a população brasileira tem, junto com a dificuldade que a gente tem de ter acesso à leitura. Porque você vai fazer uma escolha muito prática, ou você resolve as questões do dia a dia, né, com a renda que você tem, ou você vai investir, vai fazer um investimento em livros, né? Sem falar a questão também das bibliotecas, né? Que ainda é muito baixa. A expectativa no Brasil de bibliotecas é muito complicado. E aí, assim, né? Como é que fica a gente dentro desse debate aí do imposto? Como é que a gente pode aqui fazer uma avaliação? É bom, é ruim, né? Acho É um, que é um assunto que é difícil de se manter neutro para falar. Mas eu peguei aqui até um é, recorte do nosso portal tributário brasileiro, né? E ele diz o seguinte, olha só. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, letra D da Constituição Federal, ou seja, é um direito da Constituição, aplica-se aos livros, jornais, revistas e periódicos e ao papel adquirido para sua impressão. Ou seja, não é tudo que está livre de imposto. São a matéria-prima. Aí, continuando. A imunidade alcança somente os impostos incidentes na operação, tais como ICMS e IPI. Ficam reduzidas a zero as alíquotas do PIS e dos CONFINS. O que o Paulo Guedes quer subir é justamente essa parte de alíquota. Então, assim, muita gente diz que livro não paga imposto, livreiro não paga imposto, que não é verdade. O que acontece é é uma verdade. isenção de certos fatores. Falaram aqui que o áudio tá baixo. Eu tô falando o mais próximo possível aqui do microfone. Você me ouve bem, Isa? Eu te ouço bem, mas eu achei que tá um pouquinho baixo também. Acho que você vai precisar subir um pouquinho só o tom. Eita, vou falar mais alto então. Então, É, assim, por favor. não é que os Melhorou? Melhorou. Não é que os livros não paguem impostos. Há uma isenção na parte de matéria-prima, mas os livreiros ainda precisam pagar, por exemplo, a edição, a impressão, os direitos autorais. Cerca de 10% do custo do livro é só de direito autoral. A impressão do livro custa cerca de 20% do valor total dele. E o custo de distribuição é mais da metade do valor. Então, assim, esse custo dificultaria ainda mais o acesso, porque a gente sabe que livro no Brasil não é a coisa mais barata do mundo.
assim como outros artigos de cultura, como, por Verdade. exemplo, acesso ao cinema, ao teatro, à música, enfim. Então, você subir uma alíquota que já é prevista por lei é, na verdade, um ataque à cultura, porque você está dificultando ainda mais o acesso, os custos diretos ao consumidor vai subir com certeza, porque as editoras e as revendedoras já têm um Sim. custo alto, isso vai ser com certeza repassado para o consumidor final. E E é uma porcentagem alta, né? Quando ele propôs sim, lá no início era de 10%, depois passou a 12%, e hoje de manhã eu estava olhando nos jornais que a proposta está chegando a 20%. Então, olha assim, é muita coisa. É muita coisa, principalmente quando você observa que o Brasil, e quando eu falo isso, não é necessariamente numa perspectiva de culpabilização da sociedade, mas é pela condição, pela trajetória histórica que o Brasil tem, né? E a justificativa do próprio Paulo Guedes, né, que é o ministro da Economia que está propondo essa tributação, é de que o livro ele precisa ser taxado porque ele é um artigo da elite social, né? Ele mesmo fala. É assim, impagável. É como se a população pobre ela não pudesse ter acesso a outras perspectivas de pensamento. É como se a gente não pudesse se expressar a partir da leitura, a partir de outras linguagens, né? Então, eu vejo isso com grande preocupação, porque você não conseguir se comunicar significa que você não vai conseguir dar vazão a uma série de sentimentos que você tem, né? E aí, sei lá, eu acho que a perspectiva é da empatia, né? Da reciprocidade. é, Mas desculpa aí ter cortado você, porque eu achei isso. Essa porcentagem aí tem que ficar bem claro, é vinte por sim, cento, viu, sim. galera? Não é coisa pouca, não. Não mesmo. E olha só, esse discurso dele de falar que a leitura é um artigo de elite, me parece muito com a fala do pessoal feudalista, né? Do pessoal que, por exemplo, durante a Idade Negra da história, só tinha acesso a livro quem fosse muito nobre ou se você fosse um clérigo, né? Se você fizesse parte da igreja. Então, assim, havia uma segregação muito grande de quem tinha acesso ou não aos livros, quem tinha acesso ou não às informações. E sempre foi, né, esse artigo assim de elite. Aí a gente tem, né, a prensa com Gutenberg lá em 1400 e pouquinho, e mais a gente só tem essa democratização do acesso à leitura justamente com a Constituição de 1988 aqui no Brasil. Porque além de você reduzir a taxação de impostos, né, como você muito bem coloca, não é que o livro ele não tem imposto, é que ele não paga o PIS e o CONFINS, né, que são impostos sociais. E aí, com a alteração, Paulo Guedes ele propõe que seja um imposto chamado de CBS, né? E aí esse imposto ele chegaria a 20%. Então não é que você hoje não pague pelo livro, é claro que você paga, tudo tem um imposto. Mas você aumentar em 20% algo que a sociedade ela não tem um acesso, que ela não goza desse acesso, é muito preocupante. Não tem outra. E é, de certa forma, você sei lá, é como se você retrocedesse, como se você Uhum, voltasse a um tempo sim. anterior, sabe? Desde 1946 que o Brasil não paga pelo PIS e os CONFINS, que inclusive, né, é uma legislação proposta por Jorge Amado, que na época era parlamentar, era deputado federal, e ele Uhum. propôs isso, assim, Jorge Amado, ó, Também sou fã de porque, carteirinha. olha, a instância fez parte, viu? Essa região Sim, aí da trajetória de Jorge Amado. Capitães da Areia, por exemplo, uma boa parte do livro foi escrita aqui, né? Em Estância. uhum. Olha, venham visitar a Estância. Quem bebe Então, a água, né, Davi? a terra é boa, estão vendo aí? Na Sim, verdade, a gente vê que não só essa, mas outras diretrizes do governo estão trabalhando com o desmonte de direitos, né? Literalmente desconstruir algumas coisas que já foram feitas, algumas coisas que já foram conquistadas, né? É uma estratégia sim. que para mim é muito duvidosa. Eu não sou economista, então, assim, minha opinião pode ser falha, né? Mas assim, eu penso que devem haver outras medidas para a captação desse dinheiro, né? Devem haver outras formas de você atacar a questão das políticas públicas para arrecadação de dinheiro e tudo mais.
Então, assim, você fazer um ataque justamente numa área que é sensível pode parecer muito suspeito, porque governos totalitários, por exemplo, sempre fazem a censura de livros, ou então o recorte dos livros, ou então É impedem a verdade. circulação de livros. A gente tem relatos, e quem gosta de ler distopia, com certeza já leu várias, em que a história começa assim, com o governo queimando livros, jogando fora livros. Então, assim, É, me a parece menina que muito roubava suspeito. livros Sim, fala muito sobre isso, né? Dos governos, da governabilidade nazista, né? É sim. interessante mesmo. Bom, Davi, para a gente não fugir um pouquinho aí do nosso horário, né? Que a proposta era que fosse uma live aí de 30 minutos e já são 9h23. Eu acho que a gente poderia ir caminhando, você fecharia aí seu pensamento e a gente iria caminhando aí para os finalmente. O que é que você acha? Pronto, pode ser. Eu achei que passou voando, né? Nem tô acreditando que já se passaram quase 25 minutos. Nossa. Verdade. Então, assim, eu gostaria de trazer uma citação, né, de Monteiro Lobato, que ele diz que um país se faz com homens e com livros, né? Se a gente fosse trazer a citação para hoje, seria um país se faz com homens e mulheres e livros também. E ele foi uma É. figura assim que fundou basicamente, né, vários órgãos voltados à imprensa. Ele fundou algumas das grandes editoras que existem até hoje. Então, assim, é algo a se pensar, porque o papel da informação, desde o começo da história até hoje, é patente. Fica na cara que a gente sabe que o acesso ao livro é algo de valor inestimável, entendeu? É algo que a sociedade como um todo precisa. E aí você É verdade. atacar algo que é tão importante chega a ser suspeita, né? Soa muito mal essa proposta atual aí. Sim. Eu acho que uma grande pergunta que a gente tentou responder com esse debate aqui, não, com esse bate-papo aqui na nossa live, é qual a importância da leitura, né? Por que ela é importante, por que os livros são importantes, por que a escrita ela é importante, em compreender a historicidade também é importante para que a gente possa responder essa pergunta. Mas eu acho que para finalizar a nossa live, também é muito importante que a gente busque responder isso de forma mais concisa, né? Qual a importância da leitura? Você, como um leitor, como uma pessoa que busca sempre estar lendo, o que é que você poderia deixar aqui de mensagem para a gente? Óbvio que essa citação de Monteiro Lobato já diz muito sobre isso, mas na sua opinião, assim. Assim, tem uma frase do Leandro Carnal que é que ninguém pode pensar ideias sem ler livros. O processo de leitura é um processo de aprendizado. Eu gosto de ver o processo de leitura como uma meditação, de você se sentar ali em um Legal. ambiente silencioso, pegar um livro. Você pode encarar também a leitura como um processo como é que eu posso dizer? De transcendência humana, né? Que você eleva o seu ser por meio de outras existências. Ou seja, você passa a enxergar o mundo não só da sua própria altura, mas da altura de todas as pessoas antes de você que já escreveram, que já pensaram. É. Inclusive, você pode pensar no ombro de gigantes, né? Se você for pensar nos grandes narradores, nas grandes Uhum. filosofias do mundo, enfim. Eu acho que é um pouco assim, né? Como você vai ler os clássicos, né? Um tempo atrás, por exemplo, eu era muito crítica aos clássicos. Ah, mas os clássicos são todo um sistema aí, né? De compreensão da sociedade. Mas quando você passa a ler os clássicos, você também passa a reconhecer essa humanidade que ela é presente. Quais foram os pensamentos que conseguiram formar essa sociedade é meio que o porquê estamos aqui, né? Estamos aqui por conta de todas essas contribuições. é, e hoje a gente consegue fazer as críticas justamente porque existiram outras contribuições que são anteriores a nós. E eu concordo muito com essa perspectiva, né? É a possibilidade de você se identificar com outros pensamentos, tornar o pensamento mais objetivo também, né? De você formar conceitos, que é muito importante. Eu vejo muito dessa forma. Aproveitando o gancho, eu queria deixar uma diquinha para quem lê ou não lê tanto assim, mas deseja estar adentrando no mundo da leitura de forma permanente, né?
E aí eu acho que uma das coisas que, para quem gosta de trabalhar com metas e metas objetivas, eu acho que é colocar assim, todos os dias eu vou ler 10 páginas de um livro. Todos os dias eu vou ler Uhum. 10 páginas. E aí você, não importa o horário, eu acho que a princípio você tentar definir um horário pode ser ruim, porque não é um hábito. E aí o hábito, para ele se tornar um hábito, você precisa criar um compromisso, né? Você precisa ter o compromisso de você fazer essa tarefa. E todos os dias eu vou ler 10 páginas. Uhum. Eu quando recomecei a ler, porque eu nem sempre gostei de ler, né? Pasmem, foi um gosto adquirido. Eu comecei assim, eu coloquei na Pasma. cabeça que não, eu quero começar a ler, eu quero começar a entrar nesse mundo e eu colocava uma meta boba. Eu falei, não, hoje eu vou ler só uma página. Eu comecei bem menor do que você Do propôs. que 10. Só que aí, às vezes, algu- alguns dias realmente eu só lia uma página, porque eu lia por obrigação. Mas alguns outros eu lia uma página e eu dizia, não, eu quero continuar, eu quero ler mais, eu quero saber o que vai acontecer aqui. Então eu lia duas, três, quatro, cinco. E quando isso se tornou um hábito, cara, eu digo que é uma parte do meu dia que eu não abro mão de jeito nenhum. Pode acontecer o que acontecer, eu quero ter o meu momento de leitura. Adriano nem acreditou, mas é verdade, eu não gostava de literatura na escola. Inclusive, isso é um problema muito grave da educação, que o aluno sai do ensino médio detestando literatura. Mas, enfim, essa Verdade. prática do hábito realmente é a dica de ouro para quem quer começar a ler diariamente. Ou mesmo a poesia, né? Eu não gostava de poesia. Até que no último período aí da universidade a gente teve uma matéria dedicada, né, à poesia. E eu falei, nossa, eu fui muito perversa com a poesia durante todos esses anos. Porque, sei lá, tem um debate aí, né, que a gente não adentrou aqui, mas só um comentário bem rápido aí, porque a poesia é como se ela fundasse o mundo, né? A poesia é o fundamento da humanidade, assim, de você tentar traduzir a vida de forma artística, de forma poética, de forma profunda, né? Agora eu fiquei Ah, você chocada com falou, isso. você falou de poesia, eu lembrei, se eu não me engano, era Voltaire, que era o filósofo que dizia que a humanidade cantou antes de falar, né? Que a poesia é a expressão primordial da linguagem. Sim. A poesia é maravilhosa, hoje eu concordo com Voltaire. Bom, eu acho que também é importante fazer um comentário em cima do que você falou, porque assim, o cérebro, ele é um músculo, né? A gente tem, quem gosta de atividade física vai talvez se identifique com isso que eu vou falar, né? Ou quem não, enfim, tanto faz. Quando você começa a exercitar um determinado músculo que você não exercita, geralmente você sente muita dor, porque aquele músculo ele não está acostumado com esse tipo de atividade. Então você tem que mudar também toda uma estrutura de hábitos do seu cotidiano para você conseguir permanecer dentro daquela atividade, né? O cérebro, ele é um músculo, ele precisa ser provocado, ele precisa ser instigado. Você precisa buscar romper com esse hábito da não leitura, né? Para que ele possa se tornar um hábito, né? A construção de hábito é um processo diário. Acho que também outra dica é que você pode fazer vários experimentos. Você pode ir a livros teóricos, né, de teorias que você gosta. Podem ser teorias aí que a galera vai olhar, ai, que loucura isso. Mas se você gosta, vale a pena. É uma forma de você se inteirar e se aproximar desse mundo. E aí, com isso, eu queria fazer algumas sugestões de autores, né? Eu gosto muito de teoria, gosto de ler muito livro de teoria. Foi, inclusive, eu voltei a me aproximar da leitura justamente por isso. Mas eu queria fazer aqui uma sugestão de alguns autores que eu acho que é muito legal, né? Que é Veríssimo, que é brasileiro, Jorge Amado, que não poderia ficar de fora, Clarice Lispector, né? Que eu até tinha comentado com você que eu tenho essa resistência em ler ela, porque são livros muito densos, mas tenho conseguido me aproximar. Acho que Virginia Woolf, que é assim, I Love You, porque é uma grande escritora. E tantos outros. Acho que Simone de Beauvoir também, que eu tenho lido bastante atualmente. E é isso, assim, tem muitos e muitos, muitos e muitos mais clássicos, né? Uhum. Assim, a minha dica para quem quer escolher um gênero ou que quiser se aventurar é você tem de esquerda de escola, tá?
tente esquecer a princípio Machado de Assis, tente esquecer a galera lá mais antiga, Alencar, enfim. Vá se aventurando pelos gêneros que você acha que vai gostar. Por exemplo, se você gosta de poesia, se você costuma acompanhar páginas de poesia no Instagram, por exemplo, tem Uhum. vários livros, por exemplo, da Ruby Call, eu não sei se esse é o nome certo dela, são poesias ótimas que podem ser uma introdução para você para a leitura diária. Você pode pegar e começar a gostar, por exemplo, de Carlos Drummond de Andrade. Eu me reintroduzi à poesia, foi até por meio dele. Recomendo para todo mundo. Para quem gosta de contos, a Clarice Lispector, como você falou, pode ser muito bom. Os contos geralmente são curtinhos, crônicas são mais curtas ainda. Eu recomendo Fernando Sabino também. Nelson Rodrigues tem crônicas ótimas, 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 que você lê em 2 minutos. Então, assim, você pode botar como meta, vou ler uma crônica hoje. Pode ser muito bom. Enfim, além dos autores universais, né, que eu não poderia deixar de falar, como, por exemplo, Shakespeare, Virginia Woolf, por exemplo. Enfim, Sim, as listas são literalmente intermináveis. Mas o que eu verdade, recomendo é não tenha preconceito. Esqueça a sua lista da escola, veja um tema que você acha verdade. interessante, veja um tema que não vai ser cansativo para você e vá por aí. Quando você tiver o hábito, aí você pode começar a se desafiar, por exemplo, com leituras novas, com temas difíceis, com assuntos que às vezes te intimidam. Se você já tiver o hábito construído, isso tudo vai ficar muito mais fácil para você. Sim. E eu acho que assim, também é começar a fazer, né? Ficar, eu vou começar por aqui, vou começar por ali. Não, faz. Vai ser muito legal. Acho que vai ser uma experiência muito bacana. É isso, Davi. Estamos. A gente até É, estourou aqui um pouquinho do nosso horário. não acredito. Não acredita, né? Certo. Passou muito rápido Passou hoje, foi muito rápido. bom. Vou agradecer ao pessoal que acompanhou nossa live. Gente, muito obrigada. Sem vocês não teria sido assim tão gostosinho como foi. Né? Gratidão. Davi, muito obrigada por aceitar o convite. Foi muito bom o papo, muito enriquecedor. Com certeza saio daqui com novos aprendizados e que vou levar para a vida, né? Muito obrigada mesmo. Todo mundo que assistiu, a você que topou aí de pronto. Não, vou. Obrigadão. Eu também gostaria de agradecer a todo mundo, né, meus amigos que apareceram para prestigiar, agradecer ao convite, né, fiquei muito lisonjeado de receber. Falar sobre leitura para mim é um prazer, é algo que eu gosto muito, né, e eu gostaria Sim. que todo mundo gostasse tanto quanto eu, principalmente nesse momento, né, que nós temos que lutar para defender os livros, né. Vamos ter isso em mente, que é algo fundamental desde 6.000 anos atrás e continua sendo fundamental hoje para a gente. Verdade. Muito bem colocado, Davi. Um abração. Fiquem bem, galera. E quem sabe, né? Um cheiro. Valeu, galera, até a próxima. Até.